caminhando aí para o final da lição, falta só uma semana para nós começarmos um novo ano, para nós começarmos um novo trimestre, para nós começarmos uma nova lição. E hoje o tema da lição é apegue-se a Deus. Então, aqui a lição começa dizendo que a única forma do povo de Israel evitar a tentação, evitar tropeçar na idolatria, debandar para o outro lado, era se eles não se lembrassem constantemente das proibições. Isso aqui é fundamental. Tem muitos adventistas, tem muitos cristãos que só estão na igreja por medo do futuro, por medo dos castigos, por medo das maldições, por medo da perseguição, por medo das pragas. E nós sabemos que o princípio do reino de Deus não é o medo, não é a coação, não é a obrigação, não é a forçação. O princípio do reino de Deus é o amor. Então a gente não deve servir a Deus, a gente não deve permanecer fiel por medo de alguma coisa. Isso vai contra o caráter de Deus. E isso vai a favor do argumento de Lúcifer. A nossa motivação deve ser uma fidelidade consciente e consistente a Deus. Devemos amá-lo pelo que ele é. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E quando nós amamos com a motivação certa, quando nós o adoramos pela motivação certa, então a gente não fica se apegando às maldições, a gente não fica se lembrando das punições, das consequências negativas da desobediência. Porque a gente ama obedecer. Porque a gente ama aquele a quem nós somos obedientes. Da mesma forma que quando a gente ama nosso pai, a gente não fica pensando no castigo que vai vir se a gente desobedecer ele. A gente só fica pensando o quanto ele é bom, o quanto ele faz as coisas por nós, o quanto eles nos protegem, eles nos cuidam em cada momento. Então, essa deve ser a motivação, o amor a Deus e não o medo dele. E aí, o verbo que se usa em Deuteronômio 4:4 é apegar-se ou aderir a Deus, que é mesmo usado quando um casal se une, e naquele verso que Ruth diz a Noemi que meu Deus será o seu Deus será o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então, de acordo com Josué, o que havia feito o povo vencer, triunfar até aquele momento, era a fidelidade a Deus, era esse apego a Deus. Eles dependeram de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos eles eram completamente ligados a Deus para conseguir as vitórias. Só que aí depois que eles começaram a confiar em si mesmos, aí começaram a vir as derrotas, que foi o caso dos juízes, no tempo dos juízes. Quando o povo começou a se achar autossuficiente, quando o povo começou a se achar totalmente independente, e aí Deus entregou ele nas mãos dos inimigos. Então o segredo é esse: ame a Deus, seja dependente dele, se apegue a ele, ame-o pelo que ele é, o que ele significa para você. E aí, quando você ama a Deus de verdade, então ele vai poder retribuir esse amor dirigindo a sua vida. E aí, a pergunta da lição de hoje, ela é bastante profunda. Quando a gente vai para Josué 23, verso 11, lá Josué dá uma ordem bastante interessante. Diz assim: portanto, empenhe-se em amar o Senhor seu Deus. Empenhe-se em amar o Senhor seu Deus. E quando a gente compara esse verso lá com o Deuteronômio 6:5, também diz uma coisa bem parecida. Diz assim, ó: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, você vê que tanto Moisés quanto Josué, eles dão essa ordem: ame o Senhor seu Deus. Agora, se o amor não pode ser forçado, se o amor não é obrigatório, a gente não deve ser obrigado a amar ninguém, a gente não deve ser forçado a amar ninguém, por que que tem essa ordem? Ame a Deus. Por que que os líderes, né, Moisés e Josué, dão essa ordem? Ame a Deus. Se o amor não pode ser forçado, se o amor não pode ser obrigado. Por que que tem essa ordem tão enfática, tão repetida? E no catecismo, né, ao invés de não terás outros deuses diante de mim,
É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, no catecismo romano, o primeiro mandamento é esse: amar a Deus. Mas se o amor não pode ser forçado, por que que aí o amor a Deus ele é ordenado? O que vocês acham? Coloca aí no chat. Por que que o amor a Deus aí ele tem que ser ordenado? Porque o amor a Deus não é declaração bonita. Não é uma... O amor é uma decisão. Boa resposta. Porque o amor a Deus não é algo que eu só falo ou que eu só canto. Não é uma declaração, palavras rebuscadas. Não é uma serenata que você canta, que você faz uma... Enfim, o amor a Deus não é algo da boca para fora. De acordo com a lição aqui, o amor a Deus é um compromisso e uma devoção consciente a Ele. Então, amar é isso. Amar é uma escolha, amar é uma decisão, amar é um compromisso que você vai assumir com a devoção completa àquela pessoa. Então não é só você se declarar todos os dias, não é só palavras, é ação. Então quando Moisés e Josué dão essa ordem, ame a Deus, não é só se declare que ame, é viva por Ele, obedeça a Ele, seja fiel em tudo a Ele, obedeça a Ele em todos os mandamentos dEle. Então amar, dentro da palavra amar, tem uma série de coisas que você vai fazer por aquela pessoa, que você quer objeto do seu amor. Então, a palavra que é usada aí para amor é a palavra arrabá. Arrabá. E pode significar várias afeições humanas. Pode ser o apego amigável, a intimidade sexual, a ternura maternal, o amor romântico e também a lealdade a Deus. Então veja, por isso que é ordenado esse amor a Deus. Porque dentro da palavra amor tem essa série de coisas que você deve fazer por seu Deus. Porque já que Ele faz o mais difícil por você, já que Ele faz as coisas mais impossíveis para te ver feliz, por querer o seu bem, então o mínimo que você tem que fazer é obedecer Ele em tudo. E quando você obedece em tudo, você está provando que o ama, tá entendendo? Por isso que lá em João 14,15 diz: se me amais, farei declarações de amor. É isso que diz lá? Se me amais, você vai fazer um textão dizendo quanto me ama. Não é assim. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é na obediência que nós provamos o quanto Deus é bom para nós. Se eu me disponho a dedicar toda a minha vida, fazer sacrifícios, fazer renúncias, se eu me disponho a talvez ficar contra os meus familiares, porque eles não vão aceitar a minha fé, contra os meus colegas de trabalho, se eu me disponho a seguir uma vida na contramão do mundo para ser obediente a Deus, eu estou provando o quanto eu amo a Ele. Porque a prova de amor dele foi deixar o céu, deixar o trono, deixar a glória para ser igual a você, para ter uma morte humilhante. Então, o mínimo que eu devo fazer é também seguir o caminho que ele fez. Então, por isso que o amor ele é ordenado. Porque também a nossa tendência é nascer sem amar ele. Sabia disso? A nossa tendência é nascer sem amar, sem conhecer a Deus. Então, por isso que esse mandamento é um estímulo a gente fazer isso. Porque, naturalmente, nosso estímulo é odiá-lo, é ir para longe dele. Exatamente, Defretes. Então, essa é a questão. Então, o mandamento de amar a Deus também revela que esse amor deve ser recíproco, mesmo que os dois lados não estejam no mesmo nível. Como eu disse a você, a demonstração do amor da parte de Deus é infinitamente maior do que qualquer demonstração de amor que a gente faça. Só que Deus ele deseja entrar em um relacionamento profundo e pessoal com cada pessoa que retribui o seu amor. Então, olha o comentário aqui de Flash. Amar a Deus nos orienta a colocar em primeiro lugar aquilo que realmente importa, para que amar seja uma decisão consciente e ativa, voltada para o nosso bem e para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, exatamente isso. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar,
Então todas as nossas atenções vão ser voltadas para Ele. Ele vai ser o centro dos holofotes da nossa vida. Cada atitude, cada ação, cada lugar que a gente for, cada palavra que a gente disser, cada obra que a gente fizer, tudo isso vai ter Deus ali permeando. Vai ter Deus como objeto final do nosso amor, do nosso carinho, da nossa consideração. E essa relação que a gente tem com Deus, como a lição desse aqui, a gente não está no mesmo nível. Nada que a gente fizer retribui a Deus no mesmo nível do que Ele faz por nós. Mas Deus não está interessado em ser beneficiado. A gente não beneficia Deus, a gente não ajuda Ele, a gente não enriquece Ele, enfim. O que Deus quer é que esse relacionamento que Ele faça conosco traga bênçãos para nós. Então, as nossas mínimas demonstrações de gratidão, nossas mínimas demonstrações de reconhecimento são suficientes para que Ele nos cumule de bênção, para que Ele nos encha para que Ele nos abençoe cada dia mais, para que Ele abra as janelas do céu e derrame as suas dádivas, os seus presentes sobre nós todos os dias. Então, o amor dele por todos nós é o fundamento para que expressemos o nosso amor voluntário e recíproco. E agora mais uma perguntinha para encerrar essa lição de hoje, uma pergunta também bastante interessante, assim como essa pergunta 6, é justamente o que está lá em João 13:34, que diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Agora, vocês lembram que os mandamentos de Deus são resumidos em dois? O primeiro é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua força. E o segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo é um mandamento antigo, porque faz parte da lei de Deus, e a lei de Deus é eterna, e a lei de Deus foi dada lá no Sinai. Então quer dizer que esse mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele já existia. Então por que quando Jesus diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros, por que esse mandamento, nesse contexto Jesus deu, ele é um mandamento novo, ele tem um sentido renovado? O que vocês acham? Qual é a diferença desse amem-se uns aos outros para o amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Em Jesus, por que esse mandamento ele adquire um novo significado? O que vocês acham? Pode dizer aí no chat. Quem é da minha classe Escola Sabatina, vai anotando que essa pergunta 6, essa pergunta do final, eu vou perguntar no sábado. No sábado de manhã. Quer saber por que esse mandamento é diferente? Tem um aspecto diferente? Porque o antigo, a ênfase do antigo boa resposta. O povo tinha esquecido, exatamente. O povo começou a prestar muita atenção em si mesmo e menos no seu semelhante, menos daqueles que estavam à sua volta precisando. Quem mais quer colocar uma resposta aí antes de dizer a resposta? A minha resposta. Sabe por quê? Porque o amor no primeiro mandamento, o amarás a teu próximo como a ti mesmo, a motivação era assim, você vai amar da mesma maneira que você ama a si mesmo. Você vai fazer pelo próximo o que você gostaria que fosse feito a você, certo? Só que em Jesus, esse mandamento ele adquire um significado ainda mais profundo, ainda mais forte. Porque agora você vai amar o seu próximo da maneira como Jesus ama ele. Amar como Jesus amou. Então, essa é a questão. O seu amor ao próximo deve ser da maneira como Jesus ama ele. Quando você olha para o seu próximo e vê alguém por quem Jesus morreu, então você tem que olhar para essa pessoa e ver também que você precisa morrer por ela. Então a sua demonstração de amor deve ser igual à demonstração de amor que Jesus teve por nós. Então a gente deve ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é o que diz lá em Filipenses. Então Jesus amplia os mandamentos, Jesus aprofunda eles, exatamente, né, Fredson? Então olha o desafio. Como é difícil você amar uma pessoa que você naturalmente odeia e amar ela do jeito que Jesus ama ela. É muito mais difícil do que amar como você ama a si mesmo. Tem gente que nem se ama tanto assim, tem gente que nem se gosta tanto assim, né? Tem gente que
enfim, que não se valoriza tanto assim. Então, quando você tem esse desafio de ter o mesmo sentimento que Jesus tem, é algo muito mais profundo, é algo muito mais complicado do que o primeiro mandamento. Ter em nós o mesmo amor que Deus tem. Esse é o processo da santificação. Esse é o processo de aperfeiçoamento que Jesus quer fazer em cada um de nós. Se nós quisermos ser cristãos, pequenos cristos, devemos ter em nós a mesma atitude de Cristo, os mesmos passos de Cristo, a mesma paixão de Cristo em nossa vida. Se a paixão de Cristo é você, então a nossa paixão também deve ser a mesma paixão que Cristo teve, ter a mesma atitude que ele teve, ter o mesmo caminho da humilhação que ele teve, o mesmo caminho do sacrifício que ele fez. Que nós possamos estar dispostos a nos sacrificar uns pelos outros, a nos dedicarmos a darmos a nossa vida pelo próximo, assim como ele fez. É assim que o amor dele faz parte da nossa vida. Então agora vamos orar, vamos pedir a Deus para que esse amor seja nosso, seja real em nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem da Tua Palavra. E pedimos, Senhor, para que o Teu amor seja real em nós. Para que nós possamos reconhecer o quanto o Senhor nos ama. E que essa dinâmica do amor, Senhor, nos ajude também a sermos amorosos uns para com os outros. Que possamos amá-los assim como o Senhor os ama. Que possamos nos sacrificar por eles assim como o Senhor sacrificou por nós. E pedimos essas coisas porque nós temos a certeza que o Senhor está olhando por nós e o Senhor nunca vai deixar de nos amar. O Senhor não se cansa de amar, como nós cantamos ontem. Agora abençoe o estudo do livro, prepara-nos para o sábado e para as dinâmicas desse final de semana, a vigília, os cultos nas igrejas, e fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.